de chamar até nós dois antigos internacionais por Portugal, dois antigos companheiros do Cristiano e duas personagens do futebol português que atuaram e jogaram em Espanha. O Ricardo, toda a gente o conhece, o Ricardo que tem 42 anos, ele fez 79 jogos como internacional pela Seleção A. O Ricardo esteve no Mundial de 2002, no Euro 2004, no Mundial 2006, também no Euro 2008, representou o Betis de Sevilha de 2007 a 2010. A seu lado, um companheiro e um amigo, acima de tudo, que é o mais importante, o Jorge Andrade, 40 anos, fez mais de 50 jogos pela Seleção Nacional. O Jorge Andrade, que esteve no Mundial de 2002, jogou no Euro 2004 e representou o Deportivo da Coruña entre 2002 e 2007. É um enquadramento, Carlos, que se ajusta precisamente a este momento importante. Estamos a poucas horas, como disse, da estreia da nossa seleção. Eles jogaram os dois em Espanha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablabas bien? Buenas tardes, cariño. Ai, carinho. Minha buenas tardes, tio. Não, Tio, é mais difícil. andaluz. Andaluz é mais difícil. Ali onde ele estava era Só uma coisa não português, está era bem. O Jorge é português. mais novo que eu. Fofo. Pois. Não, não, 40 não, não, anos não. e tu tens 42. Eu Aqui- tenho 20, eu tenho Na 35 Amadora, então. os anos é ao contrário. Então tenho 35. Ah, pronto, está bem. Mãe, lá vamos. Tens fé? Tenho, sim, senhor. Não sei. Eu acho que o Jorge... Não, e o Ricardo também deve ter. Eles estão dois para contar uma história uma do outro. Não, nós somos cúmplices. Defesa e guarda-redes. Isso do clube Eu é um- salvei algumas vezes ele e ele salvou-me a maioria das vezes. Eu Até à acho, mesa, até à eu acho que mesa. marquei o gol mais bonito que ele sofreu Na em própria. termos de europeus. Foi o gol contra a Holanda, ganda chapelada, Na própria. na própria Oi, baliza. e festejaste. Só faltou bater palma. Portugal estava a ganhar já 2-0. Ah, então. Estávamos foi tranquilos, limpinho. muita gente não se lembra, porque estávamos num enquadramento, estava positivo. Porque esse Mas- jogo quase ninguém se lembra. Sim. Esse jogo da Holanda quase ninguém se lembra. lembra. As pessoas só se lembram do jogo Que era da o final tal que jogo. infelizmente Que era o tal perdemos jogo. e o jogo em Inglaterra daquilo dos penaltis, aquela Esse jogo emoção não foi o toda. tal. Não, o tal foi na Alemanha. Da Alemanha. Foi na Alemanha. Ah, Tal foi na foi Alemanha na com a batalha. Holanda. Com a Holanda também. Com a Holanda. O Jorge está a falar de 2004. Vocês chegaram um foi bocadinho atrasados ao estádio, não foi? um bocadão. Um bocadão. Mas O esse- autocarro, foi o autocarro, demorou 2004 foi aquele grande gol do Maniche, não foi? Sim, Melhores gols que eu vi na minha Não, vida, sim, que o Manis mal fez. sai de canto e ele... Mas Sim, foi, exatamente. era uma meia-final do Campeonato da Europa e é um jogo que, se tu falares que a maioria das pessoas, Ninguém se lembra. ninguém se lembra desse jogo. Foi limpinho, limpinho. A emoção com o jogo com a Inglaterra, aqueles Eu quartos acho- de final, e o jogo da final, a desilusão da gente ter perdido, são esses dois marcos que ficam desse Eu acho jogo. que ninguém se lembra porque o Jorge marcou um gol na própria. Mas foi um grande gol. Foi golaço. Desce-lhe naquela semana eu tive uma entorse contra a Inglaterra, porque os avançados ingleses têm mania de pressionar e a primeira bola que o Vassell entra depois do Rooney, eu pisei o Rooney Sim. e o Rooney saiu lesionado. Chamei-lhe os nomes Foi todos sem querer, foi sem querer. chamei-lhe os nomes todos e ainda por cima Ainda lesionou. saiu lesionado. E ele assim, eu assim, vai-te lixar, isto não é. Não foi isso que tu foi disseste. bem. Ele é penalti, é penalti. Não assim, foi isso que tu penalti, disseste. caraças, também não foi dá isso. para o chão. Placa a Também não foi o substituir. caraças. Rooney saiu com o Não kit foi o metatarso. caraças, disseste. Não foi. Kit metatarso, mas Deus castiga, porque eu também, o kit metatarso também Partiste. partiu o kit metatarso quando estava na Coruña. E nesse jogo, o Vassell entrou, a primeira bola, eu dominar cheio de estilo, veio o Vassell, grande carrinho, aí eu levantei-me todo. Vontade. Ele vinha com Torceu vontade. o pé e nesse jogo com a Holanda, a ligadura do Gaspar deve estar mais apertada, matei a pata toda rija, bateu, chapelado ao Ricardo, grande golaço. Foi um golaço do Com o Garra. pânico do Van Nistelrooy fazer o golo, já marcava ele quando estava no Real Madrid, esse ano jogamos com o Real Madrid e eu assim, o Van Nistelrooy não pode marcar, não pode, com aquele pânico, Nem que meteu seja o pé, eu, nem que seja nem ele. que seja eu. Eu acho que o mérito de defesa é isso, Mais né? vale ser Ser eu do que ele, ele. E exatamente. foi um grande golo. Se puderem passar as imagens, acho que é um dos golos mais bonitos da minha carreira. Ricardo, muita história da Seleção Nacional. Já lá vamos Sim, a Espanha, mas Com para o já a Seleção. Jorge e com o Jorge também temos. É uns o confidentes. primeiro estágio que fizemos juntos foi o Mundial 2002.
aquele foi quando foi a primeira competição minha e do Jorge, em 2002, e éramos quase não éramos os mais novos, mas eu tinha... Eram os bejarucos. Sim, éramos mais novinhos, vai em termos de Bejarucos. Mais o jogos Freixo, internacionais, mais o Freixou, o Petit também. o Beto. Naquela altura tivemos, o Beto já tinha mais algum tempo de seleção que nós. sim. Lembro na altura do Boa Vista era eu, o Petit, o Litos e o Freixou, mais assíduos, que foi no ano que nós ganhamos o campeonato. Foi com o Jorge, que era o meu parceiro, infelizmente na altura o Litos foi o único daqueles 4 que não foi ao Mundial. Caiu. Era central, né? Era central, até agora o Jorge. Eu jogava no Porto. Mas havia muita qualidade. Tinha que ser vendido. Mas de facto tivemos histórias fantásticas, algumas não podemos contar. Sim, mas por exemplo, nós chegamos a Macau e em Macau havia uma temperatura que não tinha nada a ver com a Coreia. Fresquinho. E nós fomos com o professor cheio de vontade para dar os treinos. Temos aqui o professor, PowerPoint, José Soares, grande craque, professor da universidade, top, não? PowerPointzito, muitos não sabiam o que era o jet lag. Isto é o jet lag, vocês vão sentir os efeitos e não sei o quê. Primeiro treino, tudo ao mais pormenor. o António Oliveira deu liberdade total. Passado 4 treinos com a umidade, os treinos para nós pareciam pré-época, não é? Estávamos a emagrecer. E tu não suavas nada? Sim. O Jorge era um gajo que não suava nada. Não, eu transpirava só de vestir o fato. Só vestir o fato, já estava Já estava a transpirar. E então os treinos do professor foram treinos em que os jogadores tiveram transpiraram mais. E o que é que aconteceu? Começaram-se a queixar, mas não diziam ao professor, diziam ao Mister. E o Mister, com aquela perspectiva do Mundial, deu 3 treinos, salvo erro, ou 4. Foi mal. 3, 4, e disse assim, professor, você teve muito bem, mas agora vamos passar. Não, era uma história que assim, era a pessoa mais conceituada na metodologia de treino. Sim. E eu tive o privilégio de trabalhar com 2 grandes, que era o professor Zé Soares, que era professor doutor, e com o professor Natal. Que ainda nos dá nos cursos. Exatamente. Grande amizade também. Fantásticos, e ali o Mr. Oliveira foi levado pela emoção, pela experiência, pelos jogadores também, porque a exigência para uns não era a mesma para outros, devido às condicionantes que tinham vindo durante o ano. E Macau também E tinha nós uma chegámos a temperatura Macau, nós supostamente fomos para Macau preparar o estágio do Mundial na Coreia, com uma temperatura elevadíssima em termos de graus, mas em termos de umidade, uma coisa... A gente não podia, e o Jorge está aqui que diga, a gente tínhamos 20 metros do hotel ao autocarro, e nós saímos da porta do hotel ao autocarro, chegávamos todos molhados, molados. Era impossível respirar. Eu bebia uma garrafa de água de litro e meio sem tocar nas goelas. A água entrava direto, porque era impossível. E aquilo era de preparação. E chegámos depois à Coreia e tínhamos que andar de casacos, que era um frio desgraçado. Fomos para ali, eu acho que, pronto, naquela altura foi um erro, porque de facto... É mais pela comunidade portuguesa que existia, em Havia uma Macau. comunidade muito grande, mas também aquele ambiente que nós vivemos, aquela temperatura e tudo, foi isso que eu já estava a dizer. E aquele Mundial, nós fomos para a Coreia, um hotel 5 estrelas, só que não era como em Macau, que tínhamos espaço para andar e para estar à vontade, para ir para a praia, passear, como alguns foram apanhados, até o Mr. Oliveira foi apanhado como o Beach Boy, com o Silvino. Há o caso que eles foram apanhados na praia a passear, mas aquilo a tentação era grande, não é? Normal, a praia estava ali ao lado. E na Coreia não havia... um restaurante português lá na ponte. Havia, de certeza. Eu não sei, eu não fui. Havia. E o que aconteceu? Chegamos à Coreia e eram edifícios, aquilo tudo prédios, não tínhamos muita coisa para fazer. Eu passava as tardes a jogar ping-pong com o Ricardo e depois do ping-pong metia-me... O Pauleta disse assim, eu tenho que cortar o cabelo. Eu e o Petit, vamos contigo. Vamos contigo. Fui um dia, fui 2 dias, 3 dias, ao 3º dia já apareci com o cabelo amarelo. O Pauleta nunca mais lá pôs os pés. Eu e o Petit íamos todos os dias para conversar com as cabeleireiras, não nada. Não, mas era giro. Eu lembro-me que a gente tinha, na altura fui eu, o Nuno Gomes, o Costinha e mais alguém que não me lembro, que escrevíamos numa crónica para o jogo. Sim. Crónica do Mundial. Crónica do Samurai, acho que era uma coisa assim, já não me recordo, mas era... E arranjar, era giro, nós fazemos umas fotos e umas imagens com o sabre, que é o símbolo das coisas da China e tal,
Pá, e lá resolveram trazer aquilo. Nós não sabíamos que aquilo era proibido, é pior que puxar de uma arma, de uma arma, quer dizer, de uma pistola, um sabre, aquilo é... É mortal. Pá, e eu fui o primeiro que lhe o primeiro ir para o jardim do hotel fazer a fotografia daquilo. Assim, Que saco o saco. tirei o sabre daquilo, bem, a polícia começa a correr direito a mim. Eu sei, pá, o que é que se passou, o que é que se passou? Um gajo voou direito a mim. Pá, não podes dar aqui com isso. Alguém da nossa segurança vem, mas o que é que se passa? Pá, isso não pode aparecer aqui, pá, isso é proibido, isso vai já preso. Pá, mas isso é só para as fotografias, é a Seleção Nacional. Não quer saber se é a Seleção Nacional? Isso não pode aparecer aqui. Quem é que trouxe isso para aqui? Pá, parecia que nós tínhamos Arma. desmontado ali uma bomba. Pá, Estás a ver? no Alentejo estavam lixados. A malta saca sempre da navalha para cortar o chouriço e o tocinho. No Alentejo deixa o sabre estar aqui e manda-se a nós contra o sabre. O meu Alentejo não é assim. O meu Alentejo Então não é pronto, assim. cai na árvore. O meu Espera Alentejo cair da árvore. é de navalhinha, navalhinha. Não, mas nesse Mundial, o Petit apareceu com o cabelo amarelo, eu apareci com o cabelo amarelo, mas aquele amarelo fatela, aquele amarelo fanhoso. amarelo. E o Abel Xavier ciumento. Porque o dele era todo XPTO e ele já tinha imaginado aquilo como marketing e pá, chegou furioso. Já havia mais gente com o cabelo amarelo. Chegou furioso. Eu Petit, a primeira fase tivemos assim, mas depois voltamos para Portugal e tiramos aquilo, foi mesmo para assinalar o Mundial. E no Mundial eu, grandes stars, ping-pong com o Ricardo, íamos almoçar e jantar. Sempre depois de almoço, o que é que vamos fazer? Cafezito. Cafezinho, assim, um ping-pong. Ping-pong. Epá, os primeiros jogos de ping-pong, antes do jogo com a Coreia, não é? Foi antes do jogo com a Coreia. Estou a jogar com o Ricardo. Claro que não tinha hipótese para ganhar, porque o Ricardo, se conhecerem o Ricardo, falam que o Cristiano Ronaldo é obcecado pelo resultado. O Ricardo é 10 vezes mais. O Ricardo deve ser o gajo mais irritante para quem for jogar a jogos. Para ter uma ideia. Continua. Para ter uma ideia. Não, mas Nós, joga bem, em todos então. os estágios, apareceu a PSP da PlayStation, é aqueles portáteis. Nós a jogar carros e ténis, eu assim, fogo meu, não consigo passar neste nível. Assim, dá cá esta porcaria, dá cá esta. Chegava aqui, já ganhei. Eu assim, matraquilhos, dá cá essa porcaria, se não calhar. E eu ping-pong com ele, todo transpirado já. Mas saíste lá melhor Para mim, jogador. sim, muito melhor. melhor Treino jogador. físico, tal. Transpirar Grandes e- indivíduos, parecia um chinês já. O olho já a ficar chinês. Coreano, pronto. Para mim é igual, mas. Ali era chinês. Na Coreia também. Antes do jogo, na Coreia, eu já a pensar que estava em chinês, ele pá, manda uma bola lixada, eu vou receber a bola, puma, corta aqui, faço um leio. A jogar ping-pong. Vou logo, Dr. Jones logo. Dr. Jones aparece no jogo com umas tiras. Abri aqui quase 2, 3 pontos. Só a jogar ping-pong A jogar aqui ping-pong. com o teimoso para ver se ganhava. Deu carregado no olho. Foi no jogo antes da Coreia. Jorge, quem fala em seleção e da vossa passagem pela equipa nacional fala obrigatoriamente em Scolari. Há muita história de Scolari que se pode contar, como é lógico. Muitas. Sim, Olha, digo-te aquela do... Já te contei isso, não sei se já contei no outro programa que a gente fez, quando fomos falar dos penaltis. O primeiro jogo quando fomos para penaltis foi o jogo com a Inglaterra. E pronto, o Mister tinha aquela coisa, falava para todos em geral, nas nossas palestras e tal, mas gostava muito individualmente de ir ao quarto de cada um, falar, dar umas dicas para os centrais, os avançados, mas amanhã vais apanhar esta, pá, estuda bem, podes ter estes dois centrais, os avançados, vocês vão ter estes defesas e tal, pá, estas características, aquelas. Não, até contra a Grécia, o primeiro jogo chegou uma folha por baixo do quarto, Noite. sobre a seleção da Grécia. Eu acho que aquela folha ninguém leu, porque perdemos 2 vezes. E tinha aquela coisa. E o meu quarto na academia era o último que eu fiquei. Já estava no Sporting na altura, fiquei com o meu quarto. Sim. E estávamos já, que era o último já lá na ponta, e já o resto estava tudo mais para cá da escada. Aquele tinha uma escada onde nós íamos para o refeitório. E o Mister começou, pá, amanhã, pronto, pá, está tudo bem, vocês estão bem, confiantes, vocês só precisam ter. Se por acaso nós fomos a penaltis, o Braçar já te passou todos os detalhes, todo o detalhe, como eu dizer, todo o detalhe, vídeo, tudo. Nós tínhamos vídeos todos, já tinha visto N vezes todos os que marcaram penaltis, para nós percebermos mais ou menos as coisas.
E quando dou por mim, está ele, pá, se formos para aqui, para lá, e não sei o quê, está ele a voar para cima da minha cama e arrebenta-me o estrado da cama, que era pesado, a voar como se fosse eu a defender o penalti, e pá, no meio da cama, e eu ouço, blá, e ele, o que é isso, menino? Eu disse, não, é normal, mister. Quando ele saiu assim, já vou dormir com a cama toda partida. Ao partido e pedi para me trocarem o estrado, que ele estalou o estrado todo. Foi uma das histórias giras, que ele empolgava-se tanto com Estás com vergonha. com o Não, discurso. de Scolari tem 3 mil. Eu, Scolari, Uma. por exemplo. Jorge, você está gordo, Jorge, você está gordo. Diz o Jorge assim, mister, estou gordo eu. Cavalo também tem barriga, mas corre para caramba. Não, Scolari, nós com os outros selecionadores, vergonha, né? De tirar. Era massinha, carninha e o Hélio Jorge, o prato e o era lavrador, Hélio e o lavrador é assim. Podemos um omelete assim para fugir. Era muitos dias de estágio e ficávamos fartos da comida, normal. E eu depois tentava, quando eu ia buscar a comida, ele começava a olhar para mim. Eu assim, estou lixado. Lá na minha terra chama-se cagulo. Pronto. O que trazias E eu no prato, gostava, certeza. de levar o cagulo. E eu começava a embirrar Quem não é comigo. para comer, é para trabalhar. Não, por exemplo, no Estrela da Amadora, eu quando comecei, era magrinho, era um prato, laranja ao pudim, e quem pedisse mais era logo saia da convocatória. E chegamos à seleção e é um buffet do caralho. Eu assim, porra, Aqui não sai. aqui é que eu sinto-me em casa. Quarto individual, buffetzito, eu assim, vamos ao buffet. Vou pegar o buffet, já vou andar para o meu lugar assim, todo tranquilo, com o cagu. Assim meio cheio, assim, pô negão, Ô, negão, esse prato está muito cheio, pô. Pô, você está gordo, está comendo assim, eu assim. Oh, mister, cavalo tem barriga, mas corre para caralho. Tudo a rir dos meus shows e assim. Só hoje! Então, foi impecável. Tanto foi pai como padrasto. Por exemplo, eu fui expulso com o Deco em 2004. Corunha Barça. Corunha Porto. Deportivo contra a Corunha na meia-final. Eu tive a situação com o Deco e o árbitro expulsou-me porque pensou que agrediu. E esse árbitro era o Marcos Merck. Vou falar dele mais à frente porque foi o mesmo que apitou a Portugal-Grécia no Europeu na final. Contra o Deco, sou expulso, acaba o jogo. Eu assim, morava na Corunha, tinha casa no Porto, eu assim, o Deco, já tinha combinado de jantar com eles todos. Epá, galo do caraças, tenho que entrar, vou jantar com eles todos. A equipa vai no autocarro, chego no jantar, estava o treinador brasileiro que estava no Real Madrid, com V, como é que se chama? Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo estava lá também no jantar, uma mesa corrida, e veio a mãe do Deco. Jorge, pô! Jorginho, pô! Você e o Deco não eram amigos? Parecia aquele cinema, novela brasileira, venezuelana. Eu assim, não, mãezinha, tranquilo, foi só o jogo. Eu assim, mas por que o árbitro lhe deu vermelho? Foi engraçado. Ainda levaste duro do homem. E depois fiz um jantar com a equipa, umas trombas, jantei e fui logo embora com os jogadores do Porto, aqueles que foram a esse jantar. E depois chego na seleção, um estágio a seguir, chego na seleção, em Coimbra, vai Ele a pensar que ia ao escolar e ia dar um abraço. Alguém Costinha assim, mister, aí o Jorge com o Deco, ele assim, pô, esse negócio é burro pra caralho. Quem mandou dar o chute no Deco? Brasileiro defendeu brasileiro e o negão é que se lixou. Quer dizer, levei dura do jogo, fui expulso e não levei dura do treinador. E o Scolari era muito engraçado. Em termos de tática, o Darlan montava lá aqueles PowerPoints, tudo animado, cheios das jogadas, tudo. Aquilo era uma seca de caraças, era uma hora, tudo a ver, a jogar, pô, marca, dá para fazer? Qualquer coisa, dá para fazer? Barreira, dá para fazer? Depois quando chegava nos livros, assim, bichinho. Se não dá, fala logo. Eu disse, bichinho. O Ronaldo queria bater, bichinho. Aí não é tua zona, aí é do Simão. A primeira do Pauleta, que é curta, só dá o bote. A seguir é o do Simão.
miúdo, tu é depois. Isso o fico deixar. Ou seja, havia ali uma guerra do cara. E na defesa era tático, mas não falava muito já. Ele chegava antes do jogo, como é negão, está forte? E eu assim, estou. Todos, desde o primeiro dia até o último dia, antes de entrar em campo, a palavra é assim, o Mister vai-me dizer alguma coisa inovadora, alguma coisa diferente, e assim, negão, feijão com arroz. Feijão com arroz. Ou seja, andei esses anos todos na seleção a comer feijão com arroz. Joga fácil. Joga fácil. Que era a máxima dele e dava resultado. Não, a máxima dele era máxima responsabilidade, máxima liberdade. Sim. Para toda a Foi gente em tudo. dos primeiros treinadores que, em termos de marcação, por isso é que nos lixámos no europeu na final, porque dava liberdade. E dizia assim, o que é que achas de marcar o Caristeias ou o Vriças? E eu assim, mister, eu continuo no Vriças, mas o Caristeias, o Costinha é melhor que o Ricardo Carvalho de cabeça, vai o Costinha marcar. Canto, o Costinha atrasou-se ao Caristeias. Além dele se atrasar, ele a fazer falta a segurar nós dois, tanto a mim como a ele, e depois o árbitro não marca falta, ele mas não interessa, dava essa liberdade e lixámos na final porque o Caristeias, o Costinha que era melhor que o Ricardo Carvalho a marcar, fez o gol na parte final. defensiva, nós também depois em termos ofensivos não conseguimos materializar em golos, só porque a Grécia era É complicado. Foi nesse jogo que o Miguel saiu ilusionado. Não, e lá está. Foi nesse jogo que o Miguel saiu. E nós estávamos tão envolvidos pela dinâmica, pela Bandeirinha, a bandeira na janela e tudo, que não nos percebemos de um pormenor muito importante. Nós jogamos contra a Grécia com um treinador alemão. E esse árbitro que me expulsou, Marcos Merck, em 2004, foi o mesmo árbitro da final. Alemão. Ou seja, o alemão não precisa para falar com o alemão para dizer que lhe vai ajudar. Ele fez o tempo corrido, o jogo passou a voar, até o Jimmy Jump entrou no campo, fez confusão, não houve tempo de desconto nem nada. Nós, se estivéssemos concentrados, e o Scolari, que é uma pessoa que vê todos os detalhes, tinha feito confusão, nem que se na conferência de imprensa é chamada a atenção a este pormenor. E nós estávamos tão absorvidos pelo ambiente que esquecemos desse pormenor muito importante. Hoje em dia tem esses detalhes, já vem tudo, as equipas já não vai os árbitros onde as equipas estão nas finais, ou só houver treinadores. Mas nessa altura ainda não. Nessa altura ainda não. O árbitro alemão com o treinador alemão não é uma desculpa por termos perdido, não é desculpa termos perdido, mas é meio caminho andado para o alemão ajudar o alemão. E nós que vivemos... Histórias de colegas. Ele não tem nenhuma do Jorge Andrade. Tem. Só tem aquela do gol na própria baliza. Não, essa não é a história, E essa lixou-te. foi... Para ganharmos, Ainda disseram que podia o grande fazer... frango teu. Deu-te um chapéu do caralho, foi de propósito. Tivemos várias... tantas que a gente... que se a gente começar agora aqui, temos que começar a puxar o fio de todas aquelas histórias que nós... Não, ele foi campeão, o Ricardo foi campeão pelo Boa Vista e eu jogava no Porto, não é? Sim. E o primeiro jogo de campeonato, Boa Vista-Porto, e nós com vontade de martelar. Não, e o último, eles foram a cabeça jogo. Pintada. Nós entramos, nós tínhamos sido campeões já em casa com o Aves, certo? E depois já fomos às Antas, na altura, já éramos campeões, tínhamos 4 pontos de avanço. Eu lembro-me, o Jorge, o Deco, o Petit, esperto, aos 10 minutos foi expulso logo, estava morto, tinha andado uma semana toda sem dormir, disse, pá, não vou ficar neste filme, vou já expulso. Foi-se embora, quer dizer, ficámos ali um calor nesse dia, calor que não se aguentava. Nós com 10, o Porto a marcar, o Deco a marcar, a finta, estes gajos todos agressivos. Cada gol que faziam a correr a bola dentro, buscar a bola dentro da baliza, a correr para o meio campo. Como se não fosse amanhã. Pá, mas isto já não dá para marcar, se passa 5 pontos este jogo, é só 3. Tínhamos que redimir. Foi... E depois no ano a seguir entra o Otávio Machado. O Otávio Machado entra e jogamos a Supertaça. Jogamos a Supertaça. Lá está, uma bola, Supertaça 0-0, canto, eu divido a bola com ele no canto, golo 1-0. Eu nem sei se toquei eu, se tocaste tu. Não, e foi que nós ganhámos a Supertaça. Não. Sim. Não, nesse ano, vocês ganharam o campeonato, perderam um Supertaça para nós.
Ai, 1-0 tá certo. no Campo do Rio Ave. Nós, quando ganhámos a Supertaça, foi quando tínhamos ganho a Taça de Portugal. Sim, Exato. foi contra o Rio Ave. Está certo. Foi no E campo, foi no Campo do Rio Ave. No Campo do Rio Ave. Campo do Rio Ave. E foi um Estava canto. um vento E sabes desgraçado. quem é que está lá no registro? Jorge Andrade. Jorge Andrade. A bola Jorge Andrade. dividiu É a verdade. ponta com ele. Yeah. A bola, em vez de ir para a frente, foi para trás. Daqueles jogos Marcaste em Vila outra do vez Conde. outro golo. Ou seja, fez-me famoso 2 vezes. 2 vezes Daqueles já. jogos em Vila do Conde, onde o vento... É complicado. Não, estava coisa que digo. Eu acho que só vento marquei gols ao contra, Ricardo. Se formos a A ver. bola não andava para a Não, frente. é. Mister, eu acho que só marquei gols ao Ricardo, porque começa o campeonato, Boa Vista Porto, E foi esse o supertaça. marquei eu, o Jorge Costa e o Helder Pestiga. Ou seja, dá-me um abraço, é meu irmão e Por isso é que eu não vi, cara. fez bem a carreira, fez bem a carreira. Mas tivemos histórias giras no Mundial de 2002, 2006 também. em 2006 2006 também. Também não Foi- conta nenhuma. Não, mas Sim. em 2002 estávamos à mesa, estávamos nas pontas, estávamos na pontinha da mesa com o resto das cobras, estavam lá mais para fundo, não era? Não, era assim. Vocês a equipa estavam do lado perdia. dos treinadores. Nós assistíamos. E a Não, nós estávamos no sítio onde se passava a ação toda. Havia cadeiras que quando alguém se sentava, Sentava ao outro lado. levantava-se Tinha outro. trampolim, Tinha trampolim. trampolim. Havia, estás a ver aqueles bonecos quando carregam levanta-se do outro lado? Era assim com a nossa seleção. Havia cadeiras que quando se sentava alguém, os outros levantavam-se. Não, Era, foi- na altura houve muita... não, as e pessoas- temos é conhecido. nesse Mundial de 2002. Os atritos entre o António Boronho e o António Oliveira. Foi... E nós comentávamos, nós miúdos ali, estávamos ali... Estávamos só a em gravar, não crânios, é? a assistir, né? Assim, pá. Mas o jogo da Coreia foi um jogo assim, uma coisa muito estranha. Temos que contar do balneário, Sim, do primeiro podemos, jogo. Podemos. primeiro. Esta tem que ficar registada porque é um discurso que foi um discurso O Jorge está espontâneo. aqui que não me deixa mentir. Por exemplo, eu a primeira vez que joguei pela seleção, joguei em França contra a seleção de França no Stade de France. E nós estávamos tínhamos, 4-0. sim, nós tínhamos perdido. O primeiro jogo internacional meu também empatei 4-1. Empatámos 4-0. Nós tínhamos Na Escócia. perdido contra a França na meia-final, em que o Zidane marca o penalti e depois do Abel Xavier meter a mão. Exatamente. Não é? Em 2000. E depois vamos jogar um dos primeiros jogos, antes do Mundial, Em contra a Inglaterra, França. Em Inglaterra. Não, contra a França. no Não, Stade de depois France, sim, sim, encontramos a França outra vez, Exato. no dia 25 de Abril, contra a França. E o discurso do Mr. António Oliveira, que o Mr. conhece bem, que é uma pessoa muito espontânea, diz: vamos fazer aqui a revolução. Eu não sabia que Foi a no dia revolução de 25 de Abril. era ao contrário, não Era ao é? contrário. Levamos, quando abrimos os olhos já estávamos a perder 4-0 e aí deu para ver muito o enquadramento que foi depois Recordo o bem Mundial. que foi quando pôs o Abel Xavier a lateral direito. Sim. E o Henry, pá, coitado. Eu tive pena porque pá, não pôs o Abel Xavier a lateral direito, não, pôs o mais para dentro. Pá, e aquele jogo correu tudo mal. Contra a Tudo Coreia. mal. já está. Ah, jogo da não, Coreia. mas esse da França, Da França. lembro-me, isso são daquelas histórias que nada corre bem e a história é sempre triste. Claro. Agora, desse do Mundial de 2002, começou logo com uma história, nós vinhamos, imaginem Seul, imaginem Lisboa como estamos aqui, Cheio. não se consegue andar. Agora imaginem Seul, que nós para fazermos 7 km do hotel ao centro de estágio, que era uma academia militar, levávamos 40, 45 minutos e com a polícia a abrir a estrada meia hora antes. Sim, incrível. Era impossível. A gente olhava para o autocarro, havia gente que estava na mesma fila quando a gente ia e quando a gente vinha. Ainda estavam lá. E sempre a rir, fazer sinal. Estavam 500 metros mais à frente. Não andavam. E nós íamos, vamos para o jogo. Pá, já víamos mesmo ali à ponta. Tinha que sair tudo no horário certo. Vamos a descer. Está o António Oliveira já no autocarro. Começa a olhar para a malta toda a descer. Tudo para trás. Tudo para trás. Mas tudo para trás o quê? Então, mas já está tudo. Não. Polo vermelho. Mas quem é que mandou ir de polo vermelho? Tudo polo branco. Por causa da sorte. Sim, mas polo branco, porque também a gente já não há Gonçalves, já não há ninguém. Aqui já está tudo no estádio. Não me interessa. Polo branco para toda a gente. Tivemos que ir vestir a camisola de treino da manhã. Todas suadas. Para irmos com o polo Para dar sorte, para dar sorte. de branco. Lá fomos todos buscar. Chegámos lá, pronto, entramos e tal. O mister não levava a credencial, tínhamos que ir de credencial ao peito. Não Mas sem entra. credencial e tal, vamos todos a passar e um coreano assim. Não pode entrar. O cara não falava, não é? É o selecionador. Está a falar coreano. Estava a falar coreano, em gestos. É o selecionador António Oliveira e tal, aqui é meus jogadores.
Fica. Então fica lá o Godinho da Figueirota, ele buscar a credencial dele para poder entrar para dentro do estádio. A seleção nacional. Só logo aí. Depois começamos Na palestra. Na palestra. Posso falar a ele porque a primeira frase é logo eu vou falar aqui, os meus colegas não levem a mal, mas tem que ficar gravado. A palestra era contra os Estados Unidos. E nós dos Estados Unidos, realmente, em termos de estudos, não é uma seleção que estudemos muito. Na história também. Nem história, mas a seleção dos Estados Unidos até aquele momento tinha feito esforços e já desde o Mundial 94, que fizeram em casa, fizeram esforços para estar sempre presente. Só que o Mister, com aqueles contratempos todos de chegar ao estádio, já estava enervado. E queria preparar o jogo. Tens de passar uma mensagem de moral para os portugueses. Qual preparação, qual nada. Vamos já para o jogo e é assim como eu digo. Guarda-redes. Ricardo, eu não te disse nada quando o Kim substituíste o Kim. A ti também não tenho de dizer nada, por isso quem joga é o grande Vítor. Ou seja, eu assim, não estou a acreditar, não é? O homem fez o apuramento todo e vai morrer na breia. Fez direito. Pensava que era por aqui. Beto, o Freixo fez a qualificação. Não está mais velho. Centrais. Os meus maninhos, aquela dupla, Jorge Costa e Fernando Couto, grande dupla. Lateral esquerdo, grande Rui Jorge. À frente da defesa. Não, espera, depois vem assim. Agora é que veio o cerne da questão. Frente da defesa. Eu a pensar trincos, fechaduras. Não, senhora. Petizinho, sozinho. Dá cabo deles todos e os 5 violinos na frente. O João, o Rui, o Figo, o Sérgio e o Paleta. Opa, ou seja, meia hora 3-0. Porque era, os Estados Unidos super preparados, muito atlético. Muito atlético. O Petizinho que chegava a todas. Pá, e na altura nós falámos há pouco, o Paulo Bento com uma época fantástica, no momento nós tínhamos de jogar com o Petit e o Paulo Bento no meio campo, era o suporte de toda a gente para a frente e a ligação. Pá, o Petit chegou ali, estávamos 3-0 já, era 25 minutos. 25 minutos de jogo e o Petit não se cansava. Chegou naquele jogo, que a língua vinha para a relva, a língua vinha e disse: mister, são muitos, mister, eu não aguento. E ele: tu consegues! O jogo acabou 3-2, ainda tentámos recuperar, mas já fomos, aquele meia hora foi mortífera. Aquela meia hora foi fortíssima. Nós estávamos com um esquema em que se fosse em casa, jogar um campeonato, jogar em casa era favorável, tínhamos gente com qualidade para superar. Claro. Agora, jogar num campo neutro. E nós estávamos de fora e nós a sentir, nós não conseguíamos sequer ir à baliza. A pressão era tão forte que nós comentamos, e nós no banco, pá, não era ter vergonha, mas no banco estávamos todos retraídos. Corrigiu isso, contra a Polónia. Montou a equipa mais equilibrada e ganhámos 4-0. Jorge e Ricardo, vem a Espanha, é o nosso primeiro adversário. Tu jogaste na Corunha, o Ricardo jogou em Sevilha, pelo Betis. Histórias de Espanha. Não, tenho um menino chamado Fernando Torres. Eu quando comecei a jogar, o Fernando Torres era menino. Jogava no Atlético de Madrid, uma moral do caraças, capitão. E comecei a jogar com ele num jogo em que aos 5 minutos na Corunha o Naibé é expulso. O Irureta disse assim: segue igual. Então, Naibé expulso e penalti e 1-0 para eles. Marcou o Paunovic, era um croata, o sérvio. 1-0 e aquele jogo jogámos com 10. Fernando Torres jogou mano a mano e a coisa correu bem, ganhámos 3-2. 1-1, ganhámos 3-2. E aquele ganhou o hábito. O Naibé sempre jogava contra o Fernando Torres, ou era expulso, ou era enxovalhado. E eu, quando jogava com o Fernando Torres, eu joguei a minha carreira toda, mais de 10 jogos com o Fernando Torres, e o Fernando Torres, que é facto, 0 golos. Vamos aqui ao Europeu. Já estamos no balneário para entrar no campo, só chega o Manuel Pablo ao pé do Fernando Torres. Fernando Torres, olha quem está ali, ele negro. O facto é que jogamos contra a Espanha, ganhamos 1-0. Fernando Torres tem uma oportunidade clara, manda ao poste e não entra. E o Jorge
Jorge 10, grande. Fernando Costa. Mas havia jogos assim, era como em Portugal, como o Jardel e o Litos. Era. O Jardel, quando jogava contra o Boa Vista na altura, Zero. e ele disse numa entrevista, pá, eu cada vez que vejo o Litos, pá, é muito difícil. Tinhas um colega de caminhão. Ah, o Já do lá caminhão, vamos. conta do caminhão. conta. Tenho caminhão e tenho um campeão do mundo que foi suplente de 7 anos, que é o João de Capdevila. O João Capdevila, eu posso contar. É do Pandiani. O Pandiani era aquele jogador que teve a infelicidade de ter uma geração muito boa. Tinha o Roy Mackay foi bolador, o Tristão foi o Pichichi e o Pandiani era aquele sempre que começava a época muito bem e o treinador, à primeira sacada, o que é que acontecia? Nós houve um ano, 9 jornadas e 9 golos do Pandiani em cada jornada. À 10ª jornada, o treinador saca, o Irureta saca. E ele, para reivindicar que as pessoas olhassem para ele, chega-me de caminhão, um caminhão de tiro. Um caminhão a sério. É rifle, a pistola, é rifle. Ou seja, eu ia para o treino e vinha 10 vezes e ele ainda estava no caminho a chegar à Begonda. Nós fomos jogar lá, km. fomos fazer o treino da manhã, o Betis fazer o treino da manhã, fomos ao centro de estágio deles, estamos a chegar e vê um caminhão a entrar para coisa dentro. E eu, cara, quando eu começo a ver fogo, eu Pandiani, mano, de caminhão aqui para dentro. É impressionante. E ficava na rua, o caminhão não entrava. Era um jogador que trabalhava muito, muito físico e, por exemplo, o Iroreta tinha todos os treinos tinhas que dar 2 voltas a todo o complexo. E o complexo é de 1 km, são 7 campos. E o Pandiani, para ver, nas 5 épocas que eu tive, era sempre o primeiro e o último a acabar. Ou seja, ele ficava frustrado que os outros, mesmo não correndo tanto, tinham um rendimento superior. Era complicado. Assim que cheguei, o primeiro dia e primeira noite que cheguei a Sevilha foi para assinar contrato com o Betis. E já ia mais que avisado, depois de algumas negociações, chegou o dia de negociar com o Lopera, eu e o Nuno, que sempre foi o meu representante. E o Nuno já mais precavido e batido umas coisas destas, ia pronto para sofrer, mas para levar as nossas ideias e aquilo que nós queríamos até ao fim. Que toda a gente era conhecida por o Lopera matar, entre aspas, no cansaço, na fome, na sede, todos os representantes dos jogadores, o tempo que passava ali. Claro. Eu cheguei lá às 9 da manhã e quando saímos de contrato assinado já passava da meia-noite. Imaginem o que eu passei na Calha Rabugo, dentro daquela casa, vi toda a casa, tinha um anfiteatro lá dentro, tinha uma sala de imprensa, eu vi salas que eu mais acabava, e depois era para aí quê? Era para aí 9 e tal, depois de jantar, lá se chegou o acordo, tudo, e para aqui, para lá e tal, e eu já cansado daquilo também, mas o Nuno ali indefetível, assim, firme, pá, está, o contrato assinado, vamos embora, vamos a fazer, e eu começou, pá, social, gosto dos amigos, dar um abraço ao presidente, lá conseguimos chegar a um bom porto e tal, estou numa terra onde vou juntar as melhores coisas da minha vida, que é os touros e o futebol, eu adoro touros e vai ser na primeira corrida que houver aqui, vamos os dois aos touros, façam a questão. Bom, o contrato veio logo rasgado, que ele era o presidente dos defensores dos animais, dos coisas, era Santos e não sei o que, tudo o que era em casa. O homem quase que me queria matar, e disse, bom, já não há contrato, já não há nada, por causa da festa brava. Mas pronto, lá se ultrapassou aquilo tudo e tal, foi a primeira grande história, foi a primeira coisa que eu tive com o Lopera. Uma das anedotas é, eu chego a Espanha e eu assim, fogo, estou tramado, meu. Como é que eu vou falar com estes rapazes? Primeira conferência de imprensa, eu, português, segunda português, terceira português, e há um dia que um jornalista levanta o braço e diz, porquê é que falas português? Eu assim, está mal, ele, não, nos encanta, porque aqui na Galícia... Ele estava no sítio que tinha sorte, onde se percebia bem... Tive a sorte de falar o ano todo português. Mas, no entanto, entanto, o português é quase igual. Quando chega ao balneário, eu assim, não há português, só espanhóis, há os brasileiros já estão lá há 10 anos, primeiro que me aparece Mauro Silva. E o Barritos, que é o nosso diretor técnico, diz assim, aqui está, Andrade é português, habla como tu. E o Mauro Silva, que tal, como está? É engraçado. Eu assim, eu falo português, cara. Eu assim, perdona.
Ou seja, tinha tão enraizado o castelhano que, Mas era uma vergonha. é difícil. É uma vergonha. Eu assim, com estes estou tramado. Eles, no meio da conversa, estão sempre a falar castelhano comigo. Sempre, sempre, sempre. Não, mas o Que eu Andorra, para mim, juntei-me foi mais difícil. juntei-me aos espanhóis. Aí está, juntei-me ao João Cadavila. Então, um argentino que andava comigo é o Ducher, que também jogou cá em Portugal. E o Cadavila é daquelas case study, porque havia o Romero, que era lateral esquerdo, e teve o Romero, sempre seleção espanhola, mas nunca ganha nada. O Cadavila, 7 anos suplente do Romero, foi à seleção, campeão do mundo, campeão da Europa. Havia o nosso segundo treinador, que é o Paco Melo. O Paco Melo, o Cadavila, Mister, porquê que eu não jogo? É o segundo treinador, porquê que eu não jogo? E ele assim, Cadavila, tu tens o teu currículo, porquê que eu não jogo? Cadavila, olha, até eu fui campeão de Espanha, estás a ver? Internacionalizações 2. E tu? Aí ele assim, Mister, porquê que não jogo? Cadavila vai a primeira vez à seleção. Mensagem ao Paco Melo. Paco Melo 2, Cadavila 1. Vai a segunda, Paco Melo 2, Cadavila 2. Foi campeão do mundo e da Europa. Paco Melo 2, Cadavila campeão do mundo e 70 internacionalizados. Todos os dias chateia, engraçado. Jorge e Ricardo, estamos quase a terminar. Eles não querem contar nenhuma. E como estamos deles. aqui como convidados do nosso, É do verdade, nosso, nosso amigo. do nosso capitão, História. uma história do Cristiano, Fácil. Isso é uma muito para cada fácil. um. Uma para É cada verdade, um. vocês têm histórias dele. Cansava-me algumas vezes até a jogar ping-pong. Cara. Lá está, ele apanhou os miúdos no ping-pong e apanhou E o o Rona jogava-me também, atenção. CR7. Ainda deve jogar. CR7 gostava de jogar ping-pong e tinha com o Gonçalves trocar-lhe o polo, Tinha que porque trocar enquanto a não, camisola. não ganhasse não saía dali. Enquanto a gente não ganhar, não ganha nada daqui. Então, lá até ao fim. Não, mas tínhamos histórias dele e até na academia. Ainda apanhei o Cristiano até no Sporting antes de ir para o Manchester United. Quando eu fui, ele depois foi após o primeiro jogo, o jogo da apresentação do jogo do Centenário, foi aí que foi embora. Mas ainda me lembro da parte da dedicação e do profissionalismo que ele já tinha, de ir à noite e a chamar, até chamava os mais velhos para poderem estar ali perto dele com o ginásio, porque se ele fosse sozinho vinha o diretor da academia, vinha alguém a dizer os miúdos têm que ir para a cama e tal, não podem estar aqui à noite. Se vissem nós, os mais velhos e tal, estavam ali, a malta olhava e já se aguentava um bocadinho para ele poder estar ali a treinar. Mas pronto, tinha essas particularidades de ser competitivo em tudo, até nessas coisas. Não, é engraçado. Estávamos a jogar ping-pong enquanto não ganhasse o jogo, não acabava. Não? Já são horas de ir para a cama, a gente tem que acabar isto. Pronto, já tinha que fazer assim uns pontos assim meio fora da mesa e tal. Pronto, já acabou, já chega. Já... Mas se ele notasse que aquilo havia ali, está a fazer de propósito. Se ele notasse facilidade. Se dá facilidade, é que eu já não servia de nada, tinha que fazer outra. Ele, na seleção, eu sentava sempre e gostava de trazer os amigos para o quarto. E tinha sempre o Messenger, para estar na conversa com os amigos, e tinha a PlayStation que eu levava sempre. Na altura era o Wi-Fi. O Wi-Fi, o Messenger também. Era Spectrum. Grandes derrotas, grande derrota. Na altura dos Jorge era o Spectrum. Spectrum, não, eu tinha a PlayStation. E há um dia que o Ronaldo entra no quarto e a primeira pergunta, em vez de dizer, deixa-me jogar, não. Olha, eu sou bom aí no jogo. Eu assim, tu és um dos melhores, mano. Porra, és um dos melhores, meu. Olha aqui. E eu ficava no ele assim, sou eu. A preocupação dele era se o boneco estava fiel. Original. Engraçado. E hoje em dia é a capa do jogo. É impressionante. Mas não, de facto é um rapaz, Já vi que eu tenho que Sim, pensar aqui, se estrelas. calhar sou eu que vou contar alguma melhor ainda. Não. Está a acabar? Está a acabar? Não tens tempo. Tenho. Eu posso contar uma de outros, de outros não. do Catarino. Não, o Catarino já Não, conheceu. Não, o Quaresma da seleção. Quaresma, e Conta isso lá. está gravado. Fomos para o Kuwait e era final da época. Ninguém, alguns não foram, o Ronaldo não foi, e alguns jogadores, não sei se o Ricardo Não. foi, ao Kuwait. Não sei se ele foi. Não, o Kuwait não foi. Não foi. Alguns, ao final da época, Sim, dava sim. prémio, como tiveram uma época longa. Alguns não foram. Não foram, e eu fui e o Quaresma e muitos. O Deco até foi o capitão nesse jogo. Antes do jogo,
diz assim, temos que fazer uma visita ao mercado, é tradição, o mercado. Temos que acordar às 6 horas todas. Chega a hora, ao final da época, 6 horas. todos na cama. Quando vou ver, estou eu e o Quaresma, os dois. Eu assim, então, olha, só estão vocês, vão vocês e o Mister, bora. Vamos lá para o Kuwait, vamos para o mercado, a ver ouro, a ver não sei o quê, não sei o que mais. O ouro fajuto. O ouro que tem aquilo, o ouro, os quilates em menor. Não interessa. Eu assim, o que caraças? Uma seleção cheia de exemplos para vir comprar. E trazem o preto e o cigarro aqui para o mercado do Kuwait. Para vir ouro e só pagam lá assim agora. Muito bem, Carlos, Do Tchim-tchim. Ricardo e Jorge, vamos fazer aqui um tchim-tchim. Muito obrigado. E boa sorte.